ao estar manuseando, brincando com aquele tipo de brinquedo. A norma NM300 é obrigatória. Então, senhor Mariano, eu gostaria que o senhor me explicasse a quem cabe fazer a fiscalização, né, desses brinquedos aqui no mercado brasileiro. A fiscalização é uma parte do processo. O processo obriga a uma certificação. O INAC, esse organismo onde eu trabalho, é um organismo de certificação. Através desse mecanismo, amostras dos produtos são ensaiadas, fábricas dos produtos são avaliadas em relação aos seus procedimentos de fabricação, lotes de produtos que chegam ao Brasil são colhidas para serem examinadas em laboratório e só a partir daí os produtos têm a necessidade, que é obrigatória, da colocação do selo, do chamado selo do Inmetro, que é, na verdade, um selo de avaliação da conformidade, que tem a marca do organismo de avaliação da conformidade, mais a marca do Inmetro. A fiscalização fica atribuída aos órgãos delegados do Inmetro nos estados, institutos de pesos e medidas, no caso de São Paulo, IPEM de São Paulo. Senhor Mariano, e como está o mercado de brinquedos atualmente, né? Esta é uma norma obrigatória, todos realmente estão utilizando essa norma. Como que se encontra o mercado atualmente? Nós temos que verificar o comércio de uma maneira bastante ampla. Todos os brinquedos que são importados ou fabricados legalmente, atendendo à legislação, apresentam o chamado selo de conformidade ou selo do Inmetro e em todas as lojas, os pontos de venda, os brinquedos estão assim marcados. Mas nós não podemos ignorar que existe uma parcela de produtos que entram irregularmente no país, é chamado descaminho, contrabando é um outro nome. Brinquedos piratas, cópias irregulares, coisas feitas completamente fora da legislação. São baratos, inseguros, perigosos e não há nenhuma responsabilidade em relação a quem vendeu. Se deu um acidente, aconteceu algum problema, não há ninguém responsável. Existe uma parcela ainda significativa desse descaminho à venda, principalmente nas grandes cidades. Aqui na nossa cidade, 25 de março, teve isso bastante intenso e hoje, com mais uma ação mais firme da fiscalização, está sendo coibido. Mas ela existe. É irregular, é ilegal. Que tipos de acidentes podem ser evitados com o uso dessa norma? Muitos tipos de acidentes. Nós podemos elencar alguns. Os tipos de acidentes mecânicos são os mais visíveis, mas eles ainda são os mais frequentes. Podem evitar problemas de intoxicação. A intoxicação por chumbo é uma intoxicação muito séria, afeta o sistema nervoso infantil, aumenta a agressividade da criança. E os metais pesados, eles têm um efeito cumulativo no organismo. Isso é muito sério, quer dizer que não é uma coisa que a pessoa se envenenou e depois se desintoxica. Ela vai ficando cada vez somando mais metais pesados no seu organismo. Então isso é o tipo de problema que a norma evita. E alguns acidentes mais sérios por causa da fiscalização e da vigilância que nós vamos observando que com a aplicação da norma deixa de haver entre nós. Nós não temos estatísticas de produtos com causadores de problemas. Nós temos que nos basear em estatísticas americanas, porque lá existe um sistema de registro obrigatório em todos os prontos-socorros. Quando existe um acidente com criança, isso precisa ser notificado. Então, o volume de informação é bastante grande e preciso em relação ao universo de brinquedos. Nós estamos num mundo globalizado, muitos produtos vendidos no mercado americano também são vendidos aqui, então existe um acompanhamento do que ocorre no mundo inteiro. Nós podemos garantir que a norma, ela, se não elimina todas as possibilidades de risco, ela evita a maior parte deles. Quais benefícios essa norma traz, tanto para lojistas, fabricantes e usuários? Os fabricantes, nos seus departamentos de projeto, engenharia de produto, já levam em conta a norma para o design dos seus produtos estar feito já tendo em vista eventuais problemas que poderiam existir no manuseio, no uso do brinquedo. É um tipo de desenvolvimento de produto muito mais maduro,
não para correr atrás depois de problemas surgidos, mas já preventivo. Já entra em cada projetista, em cada inventor de brinquedos, a ideia de que a segurança é fundamental. E o produto é feito de acordo com a faixa etária a que se destina. Produtos destinados a crianças menores de 3 anos devem estar muito, muito bem feitos para evitar problemas para crianças que estão na fase oral, colocam tudo na boca. Enquanto que produtos destinados a crianças com maior habilidade motora, com maior desempenho na sua sociabilidade ao brincar com outras crianças, é uma consideração diferente. Então esse é o aspecto do fabricante. Para o lojista é muito importante porque ele está atendendo melhor o seu cliente. Quando alguém se apresenta para procurar um brinquedo, então o lojista sabe que o brinquedo que foi avaliado não só em relação aos riscos, mas em relação à adequação da faixa etária, porque a norma também prevê que exista essa indicação na rotulagem, então nós podemos dizer que o ato comercial de venda é um ato orientado já em relação a ter o melhor possível para a criança. E, por último, o usuário, a criança, que vai ter produtos que tenham características boas para o seu uso e também com instruções claras a respeito da maneira de brincar e seja, portanto, mais amiga da criança aquela maneira de brincar com um brinquedo certificado. Então, para finalizar, eu gostaria que o senhor desse recomendações para os pais na hora de comprar brinquedos para os seus filhos. Em primeiro lugar, não superestimar os seus filhos. Se um brinquedo está marcado, destinado para crianças acima de 5 anos, por exemplo, não achar que porque o seu filho é muito inteligente, tem QI elevado, o meu filho não precisa se submeter a esse tipo de restrição, eu posso dar para ele, apesar de estar com a faixa etária não recomendada. Nós temos que considerar que o QI não é indicação de bom senso para brincar. O QI é uma indicação de inteligência, mas a criança só vai adquirir discernimento em relação a perigos com a experiência, com a idade. Então, essa é a primeira observação. Obedecer às instruções que estão marcadas em relação à adequação do produto para a faixa etária. E uma segunda recomendação, essa é uma recomendação pessoal, essa não está na norma, é uma recomendação que eu faço a todos os pais e responsáveis que não deixem as crianças sem supervisão. A supervisão pode ser distante, pode ser não visível demais, pode ser extremamente discreta, mas nunca se deve deixar crianças totalmente sozinhas, com brincadeiras ou com qualquer outra coisa. A maneira em que uma criança pode, eventualmente, gerar uma situação de risco é imprevisível. A norma prevê algumas coisas, são os riscos chamados razoavelmente previsíveis. Mas a criança é sempre de uma criatividade impressionante. Então nós temos que tomar cuidado com isso e exercer sempre uma vigilância, sempre uma supervisão. É o que eu pessoalmente recomendo a todos os pais e pessoas que cuidam de crianças.